Primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que tipo de ignorância ou falta de conhecimento que Paulo está se referindo à igreja de Corinto. Porque entenda, a igreja de Corinto sabia da existência dos dons espirituais. A igreja de Corinto não era, por exemplo, como os irmãos ali de Samaria e de Éfeso, quando ouviram a palavra pela primeira vez e receberam então a Jesus e foram até batizados, mas não tinham ainda o conhecimento acerca do Espírito Santo. Quer ver uma coisa comigo? Deixe marcado 1 Coríntios capítulo 12, que nós vamos voltar aqui, mas veja comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, veja o que diz aqui a palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 1, veja só, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 1, diz assim: aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Quem é o discípulo? Você vai lembrar de Mateus 28, versículo 19 e 20, que Jesus diz como? Não precisa abrir, só lembre, Jesus diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. Como é que faz um discípulo? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, essas pessoas eram pessoas que já haviam ouvido falar de Jesus, criam em Jesus, foram batizados, mas ainda não tinham um conhecimento pleno, ou pleno realmente vai demorar para alguém conseguir ter. Vou mudar a palavra, não tinham um conhecimento grande, e tinham um pequeno conhecimento. E uma das coisas que eles não conheciam, veja comigo, versículo 2, perguntou-lhes, Paulo vai perguntar àqueles discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha a resposta deles, ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, eles nem sabiam da existência do Espírito Santo. O caso de não conhecimento, de ignorância da igreja de Corinto não era esse, ao ponto de não saber da existência, até porque no capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, volta lá comigo aos Coríntios, só que no capítulo 3, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, veja o que Paulo vai escrever para eles, olha só, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16, 1 Coríntios 3,16, Paulo diz assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ou seja, eles já tinham um ensino a respeito do Espírito Santo. Aí talvez você diga: ah, pastor, então a ignorância deles não era sobre o Espírito. Eles sabiam que tinha um Espírito, eles sabiam que era um templo do Espírito Santo. A ignorância deles era que existia dons do Espírito Santo. Veja 1 Coríntios capítulo de número 1, veja o que Paulo diz a eles, veja só, 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número, vamos ler a partir do 5, olha só, veja só, ele diz assim: porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Olha agora, de maneira que não lhes falta o que, igreja? Nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corinto, na verdade, era uma igreja onde todos os dons do Espírito Santo eram manifestos. Eles sabiam da existência do Espírito Santo e também eles viam se manifestar no meio deles os dons do Espírito, os dons dados pelo Senhor. Então, qual era a grande questão, qual era o grande propósito, ou o grande problema, melhor dizendo?
O que era que eles precisavam saber mais sobre o Espírito Santo? Voltando aos 1 Coríntios 12, versículo 1, né, que ele diz: não estejam desinformados sobre os dons espirituais. Eu acredito que a principal desinformação dos irmãos de Corinto com relação aos dons espirituais não era a sua existência ou coisa semelhante, mas sim o propósito da manifestação do dom espiritual, e uma outra coisa também, a forma como eles deveriam deixar se manifestar neles o dom, ou talvez a palavra não seja essa, como eles deveriam deixar, eu vou mudar aqui a expressão, como eles deveriam se mover no Espírito. Como que o Espírito Santo deveria se mover neles, para que eles dessem lugar e se movessem nos dons espirituais da forma correta. E nós podemos chegar inclusive aqui a essa conclusão, principalmente aqui no capítulo 12 e também no capítulo 14, quando Paulo ele vem falando sobre os dons, e ele inclusive vai trazer muitos ensinos práticos sobre o dom do Espírito Santo. Ele vai trazer ensinos práticos sobre quando e como se deve falar em língua estranha, como e quando se deve profetizar. Ele traz ensinos práticos, o que mostra que o problema da igreja de Corinto, no caso, não era não manifestar os dons, mas era fazer isso de forma desordenada, fazer isso de forma bagunçada. E aqui nós precisamos entender uma coisa: se há uma bagunça ou uma desordem na manifestação de alguma coisa que diz respeito a Deus, a desordem e a bagunça não vêm da parte de Deus.